Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui na live. Oi, querido. Esperando as nossas. Dandara já chegou. Boa noite. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando. Aqui tá tranquilo. Sim. Ah, que ótimo. Então, bem-vindos a todos aqui no portal acessa.com. Hoje a gente recebe duas convidadas muito especiais. A transfeminista preta Dandara Felice e a estudante de Direito, integrante da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da UFJF, Júlia Pessoa. Dandara, gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Certo. Bom, primeiramente, boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite, querido. É um prazer estar aqui falando com você, com a Júlia e com todo mundo do canal da Acessa. Eu sou a Dandara Felícia, eu sou uma travesti transfeminista preta. Eu sou também a suplente, né, a primeira suplente do PSOL na Câmara de Vereadores. Na última eleição nós tivemos 2.067 votos, uma votação bem significativa, inclusive, para uma cidade tão LGBT-fóbica e tão racista, né? E eu eu trabalho no HU, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também faço mestrado no Serviço Social e para mim é um prazer estar aqui falando sobre o tema, porque é o meu tema de estudo principal, né? Além disso, eu faço parte do Centro de Referência LGBTQIA+, e também do grupo de trabalho que está propondo o Plano Municipal de Direitos LGBTQIA+, na cidade de Juiz de Fora. Ótimo. Júlia, você também pode se apresentar, apresentar a clínica também. Dandara, mas meu nome é Júlia, sou estudante do 7º período de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Faço parte da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da UFJF. Esse é meu segundo ano. Vocês estão me escutando? Porque tá dando... Tá dando um eco, entendeu? Agora foi? Foi. Tá melhor. Já é o meu segundo ano participando na clínica. A gente trabalha com litigância estratégica e eu estou muito feliz com o convite, porque é um tema que eu já me dedico a estudar há uns 2 anos. Muito bom. Muito obrigado vocês por estarem aqui. A gente sabe, né, que essa crise que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos traz cada vez mais preocupantes números, né, preocupantes em relação à taxa de desemprego. O país tem um recorde hoje de 14,7%, que atinge 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. E quando a gente fala de minorias, o resultado é ainda mais alarmante, uma vez que essas pessoas sofrem diariamente preconceito, exclusão, violação de seus direitos e dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Então, eu queria saber de vocês, até da Dandara também, quais são as dificuldades do LGBTs para ingressar no mercado de trabalho? Como eu disse inicialmente, né, eu faço uma pesquisa no mestrado do Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisando políticas públicas, mas mais especificamente a questão aí das pessoas travestis, transvestigêneres, né, e o mercado de trabalho, né, a gente percebe que uma boa parte das empresas não contrata pessoas trans, e aí a gente pode estender para a questão LGBTQIA+, e quando
quando contratam, contratam para cargos inferiores. Eu acho que isso tem muito a ver com, bom, primeiro a cis-heterossexualidade compulsória e estrutural da nossa sociedade, né? A gente vive numa sociedade que é baseada numa conformação de família, né, e de construção social para a produção e reprodução da vida, que para além de estar baseada numa economia capitalista, ela está baseada numa economia de produção de corpos para exploração, né? Então isso faz com que exista, né, uma família determinada, exista um núcleo familiar determinado que vai favorecer a produção e reprodução desses corpos e a produção e reprodução dessas vidas. Corpos abjetos, sexualidades dissidentes, pessoas que até pessoas que são heterossexuais, mas que não se adequam a essa regra, têm uma dificuldade de se encaixar nessa sociedade porque elas estão sempre sendo cobradas de por que não se encaixam, né? Então, o LGBT ele tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho porque existe a premissa, por exemplo, de que ele não precisa trabalhar porque não tem uma família para sustentar. Assim como mulheres solteiras que querem permanecer solteiras e que não são lésbicas, mas querem permanecer solteiras. Assim como pessoas que não se adequam a esse processo de produção e reprodução da vida e de exploração, né? Então, ela é muito baseado em quem pode ficar nessa massa aí que não vai nem ser explorada, que ela vai ser um exército industrial de reserva, industrial entre aspas, muito entre aspas hoje em dia, mas que vai ficar aí nesse limbo do não trabalho, né? Eu estava conversando com um amigo meu outro dia que assim, é até difícil a gente pensar, quando a gente fala em organização trabalhista, por exemplo, eu também sou sindicalista, em quem são as pessoas que a gente está defendendo, porque 50% das pessoas no Brasil não tem trabalho formal. Então, até para a gente pensar uma classe trabalhadora no Brasil, a gente precisa pensar nesses parâmetros. E aí a população LGBTQIA+, se encontra muito nesse espaço aí do trabalho quando não é normalmente não formal, né? E um trabalho de exploração mesmo. Sim, com certeza. Quer falar alguma coisa, Júlia? Na perspectiva do direito, que é a minha área, penso que também é muito difícil essa formalização dos direitos das pessoas LGBT, principalmente no mercado de trabalho, porque a gente não tem positivado no nosso ordenamento muitos direitos das pessoas LGBT. Penso que, principalmente por uma opção legislativa de colocar ainda mais essas pessoas na margem. É proposital, de fato. E a maioria dos direitos que a gente conhece hoje desse grupo vieram por via judicial. E é isso que muitas vezes dificulta o acesso das pessoas LGBT, principalmente considerados recortes de raça, de pessoas que moram em comunidades. E todos esses recortes que a gente tem que fazer porque as pessoas LGBTs, além de LGBTs, estão inseridas em um tipo de realidade. E por não ser previsto, dificulta muito. E todos os direitos que a gente pensa a registração do nome de pessoas trans em cartório, a união estável homoafetiva, a adoção para casais homoafetivos, a licença maternidade para mãe não gestante, doação de sangue, tudo isso veio por via judicial, não legislativa. E é isso que atrapalha mais ainda. E tudo que a gente tem no sentido vem de uma interpretação extensiva do que a gente concede para as pessoas héteros em si. Aí vem justamente... Sim, já é tudo tão difícil, né? E se não existem políticas públicas, então fica pior ainda, né? Sim. E, ao meu ver, no mercado de trabalho deve existir porque tem algumas formas das empresas incentivarem a inclusão de pessoas LGBT, mas o que as empresas podem fazer, o que elas realmente fazem, tem uma discrepância muito grande nisso. E é uma luta que não deve ser só das pessoas LGBT, porque as pessoas LGBT são cansadas.
sofrendo preconceito. Então, deve ser uma luta de todo mundo. Com certeza, principalmente dos órgãos públicos, né? Tem que começar aí das esferas federais, estaduais, municipais. E a dificuldade vem, na verdade, desde os bancos escolares, né? Passando pela universidade também. Como que foi essa sua trajetória, Dandara? Acredito que tenha sido bem difícil também, né? Então, acho que o grande lance para a pessoa LGBTQIA+, ele está na escola, né? Não que a escola ela seja fundamental para promover a inclusão no mercado de trabalho. Porque o que a gente percebe, né, é que cada vez mais o mercado de trabalho fica seletivo, então só a escola em si, ela não diz que a pessoa vai se inserir no mercado de trabalho ou não. Mas ela tem um papel fundamental, e aí foi bom a Júlia ter falado sobre a questão de comunidade, de raça, porque também a gente faz esse estudo sobre um prisma da interseccionalidade, né, que é considerar exatamente, né, quais são os modos opressivos que a sociedade age sobre determinado sujeito. Então, a Dandara é uma travesti preta, mas a Dandara é uma servidora pública federal. Então, tem uma diferença da Dandara travesti preta servidora pública federal para minha irmã que está ainda na prostituição, porque também tem uma questão da prostituição ser compulsória. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas qual que é o grande lance, né? Quando a gente vai pensar em precariedade da vida, a gente pensa... O que é precariedade da vida? Né? Precariedade da vida é um conceito da Butler, né, que é uma grande filósofa dos tempos atuais, que escreveu Problemas de Gênero e agora vem estudando como se dá, né, primeiro os enquadramentos, como a sociedade lê uma pessoa e coloca essa pessoa na mídia. Né? E como essa colocação dessa pessoa na mídia, ela faz com que a rede social de apoio dessa pessoa para o mantenimento dessa vida ela seja diferente. Então, muito mais do que matar as pessoas, o Estado, que não garante, né, a sustentabilidade da vida e coloca esses corpos abjetos aí numa precariedade cada vez maior, ele deixa morrer. E ele deixa morrer em vários sentidos. Né? Um deles, por exemplo, é não garantindo o acesso à escola. Então, essa pessoa LGBTQIA+, ela tem necessidades, não são necessidades especiais, que é uma outra coisa, mas ela tem necessidades na frequência da escola, por exemplo, pessoas trans travestis têm necessidade do uso do banheiro de acordo com o gênero, tem necessidade do uso do nome social. Né? Então, o Estado, quando ele não garante isso, ele passa de garantidor de uma rede social de apoio para reduzir a precariedade da vida, para o Estado que deixa aquela pessoa morrer não garantindo essa rede social de apoio. Porque a gente sabe na interseccionalidade que tem gente, né, no Brasil, tem criança que vai para a escola para comer. Isso é uma realidade nossa. Às vezes a única refeição que aquela pessoa vai fazer no dia, uma refeição, é na escola, né? Por causa da questão da grande desigualdade social que a gente tem no país, cada vez mais aprofundada nesse governo neoliberal que está instalado, autoritário, fascista, neofascista, etc., mas muito neoliberal que diminui a questão das políticas públicas, né? privatiza empresas que dão lucro para o país, é um governo que se diz patriota, mas enfim, de qualquer maneira, o Estado se torna o vilão dessa pessoa, e aí essa pessoa não tem uma parte dessa rede social de apoio que vai garantir a formação dela, seja como um trabalhador, mas seja também como um indivíduo. Então, a escola expulsa a pessoa e a pessoa não tem possibilidade nem de pensar que ela poderia ter um sonho um dia. O grande lance é esse, né? A LGBTQI-fobia, ela atua dessa maneira. Então, a escola expulsa, eu chamo de expulsão, porque não é evasão, é expulsão. A escola não promoveu meios para que aquela pessoa estivesse ali. E aí a pessoa não pode nem pensar num sonho depois, né? Então, muito mais do que pensar no mercado de trabalho, é pensar num adolescente de 15 anos que é expulso da escola e não consegue nem pensar, eu vou querer ser um médico, vou querer ser um fisioterapeuta, um enfermeiro, um advogado, um jornalista. A pessoa não tem essa possibilidade. E a gente sabe que dentro das minorias ainda tem as minorias também, né? Por exemplo, como você falou da prostituição.
teve uma pesquisa recente que apontou que 90% das trans e travestis se prostituem por não terem conseguido nenhum outro tipo de emprego, até mesmo aquelas que têm boas qualificações. É exatamente isso que eu estava falando, assim, nessa questão da qualificação, né? É a escola, obviamente, mas não é só a escola, né? Porque você percebe que quando você tem a boa qualificação, tem a escola, a gente tem histórias de mulheres trans, travestis, com doutorado que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Porque as pessoas não contratam mesmo. Então, muito mais do que o enquadramento que a gente coloca dessa pessoa que está na prostituição porque ela quer ser marginal, porque ela é safada, porque ela quer estar na rua com vários homens, porque esse é o enquadramento que fazem das pessoas travestis e trans que estão na prostituição. Não é compulsória. Né? Eu não estou dizendo aqui, né, aí a gente tem de fazer um recorte muito importante, porque a gente, quando vai ocupar o mercado de trabalho, vai ter uma transição, e também por conta, né? Eu sou abolicionista penal, antiproibicionista, então a gente tem de pensar, inclusive, na liberação do corpo para que a pessoa escolha o que ela quiser. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a gente é contra a prostituição compulsória que é imposta às pessoas trans travestis, por conta da falta de acesso ao mercado de trabalho. A gente quer promover acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas, para que elas tenham a escolha, inclusive, de serem prostitutas. Ok também, né, ela ter essa escolha. Mas para que ela possa pensar num dia que o único destino... Porque é muito triste, eu tenho uma amiga que fala isso. Isso é a única coisa que eu sei fazer, Dandara, eu nunca aprendi outra coisa. E é muito triste você ter isso, assim, porque isso é reflexo dessa prostituição compulsória pela falta de oportunidade no mercado de trabalho. Sim, com certeza. E até quando você fala de usar o corpo da forma que a pessoa quiser, eu já até entrevistei a Luana Muniz, que agora vai até ser lançado o filme dela e tudo. Ela tinha um projeto na Lapa muito legal, que ela ensinava as travestis que elas tinham que pagar INSS. Né? Ela tinha uma ONG junto com a prefeitura do Rio de Janeiro, era um trabalho muito bacana. Ela tirava as travestis da rua, elas ensinavam que elas tinham que, né, que pagar o INSS, que elas tinham que fazer um curso, enfim, que elas poderiam também sair daquela vida. Mas a gente sabe que é algo muito distante ainda, principalmente na nossa cidade, né? Eu queria até saber de vocês como vocês veem a situação, como que eu posso dizer, a atuação da prefeitura mesmo, né, junto ao público LGBT. Pode falar, Júlia, vou deixar você falar primeiro, que falei muito. Apesar de Juiz de Fora ser uma cidade muito tradicional, eu não sou daqui e na minha visão aqui já é muito mais evoluído do que de onde eu vim. Aqui é muito comum você sair na rua, ver pessoas trans, ver dois homens de mão dada, duas mulheres de mão dada. No ambiente da universidade, penso que isso também é uma questão muito mais natural. Na verdade, o que eu vejo é que não é uma questão. E aqui, apesar de todo mundo falar, é uma cidade muito tradicional, aos meus olhos não é tanto quanto as pessoas falam. A atuação da prefeitura, eu lembrei. Eu acho que nessa gestão é a primeira vez que desde que eu moro aqui, que eu tô vendo algum esforço nesse sentido. Tanto que acho que hoje mesmo a prefeitura lançou uma capacitação para acolhimento com sensibilidade das pessoas LGBTs. Então, é a primeira vez que eu vejo uma situação nesse sentido, porque são marginalizados que nem nos órgãos públicos, na prefeitura, nada a gente não vê. O que a gente vê é mais pessoas que tentam mudar as estruturas, mas não as estruturas em si tentando fazer alguma diferença. Juiz de Fora, eu acho que Juiz de Fora é uma cidade de fases, sabe assim?
Embora a gente tenha esse avanço, que eu acho que é um avanço muito garantido pelas pessoas que vieram antes de nós, né? A gente não pode negar isso, e eu não estou nem dizendo de mim, que eu tenho 22 anos que milito só em Juiz de Fora, né? Eu assinei a primeira secretaria do Movimento Gay de Minas, em 99, fui eu quem assinou. Então, a gente milita há muito tempo, mas outras pessoas vieram antes, né? Então, os grandes nomes travestis, a Chiquinho Mota, organizava o Miss Brasil Gay, né? Desde muito tempo na cidade e tudo, trazem esse ar aí de uma cidade moderna, de uma cidade avançada, que aceita bem as diferenças e etc. Mas quando você vai ver no poder público, eu acredito que seja uma cidade meio de fases. Assim. Por que eu digo isso? Porque em 2000, nós fomos até a Câmara Municipal, fizemos beijaço em boate da cidade por conta de proibir dois homens se beijarem, né? Quando foi da aprovação da Lei 9791/2000, que garantia aí na cidade penalidades administrativas para empreendimentos que fossem homofóbicos e etc. E essa lei 9791, ela garantia também a instalação do centro de referência LGBTQIA+, na cidade, né? Esse centro de referência, ele até existiu em partes, né, no improviso de uma parceria público-privada. Qual que era a intenção? Né? Que esse centro de referência ele fosse garantido pela prefeitura, pela municipalidade, né? Com funcionários de carreira da prefeitura e outras pessoas contratadas para construir política pública e garantir aí e defender a promoção dos direitos e cidadania da população LGBTQIA+. Esse centro de referência, ele existe hoje em Juiz de Fora, graças à ação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ele é um programa de extensão da UFJF, da qual eu sou cofundadora. A gente está fazendo 2 anos hoje, dia 5 de agosto. Então, parabéns ao Centro de Referência LGBTQIA+, vida longa ao Centro de Referência. Mas eu acho que a gente precisa de fazer mais avanços. Existem passos. A Secretaria Especial de Direitos Humanos está trazendo aí o grupo de trabalho, que eu até faço parte, representando o Centro de Referência, que é o grupo de trabalho para poder construir, né, o plano municipal de política de promoção e defesa da cidadania da população LGBTQIA+. São diretrizes para a cidade, né, promover e defender os direitos, construir o centro de referência, etc. A gente espera que isso saia do papel, mas a verdade é que assim, a gente não tem nada. Né? No final das contas, a gente tem muito, mas não tem nada, porque a gente não tem projeto de lei bom. A gente não tem... o primeiro projeto de lei aprovado para a questão do nome social na prefeitura é da Laís Perrucci, que foi sancionado ontem, hoje. Então, assim, isso 21 anos depois, né, do que deveria ter acontecido. Eu vejo com bons olhos essa administração, obviamente. Fiquei muito feliz quando a prefeita Margarida ganhou, porque a gente imaginava que isso ia acontecer. Veio mais coisa do que a gente imaginava, mas a gente ainda tem de avançar muito para descaracterizar essa militância personalista que acontece, como a Júlia falou, né? Você vê pessoas tentando melhorar as coisas. Então, acho que a gente precisa construir política pública para isso, para a política pública ser uma política pública. Então, o que é o centro de referência? É o centro de referência da prefeitura. Quem é dono do centro de referência? Ninguém, porque ele é um órgão público, vai ter pessoas trabalhando lá, mas vai ser eleito pessoas vão trabalhar. Então, é mais isso, assim, é para despersonalizar. É importante que tenham pessoas, representantes, que estejam falando, igual eu, igual a Ju que está aqui, o Jorge está lá na Acessa e na imprensa, e várias outras pessoas, Úrsula Scavolini, que é um grande nome que a gente sempre chama para fazer live, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente precisa melhorar e avançar nesses processos para garantir política pública efetiva, né? Eu concordo. Sim, muito importante. Desculpa. Pode falar, Júlia. Porque o que eu vejo acontecer aqui em Juiz de Fora vem muito de iniciativa da universidade e não do poder público. E talvez não, certamente esse é um problema. Sim, é muito importante que a Dandara falou, que não seja só na administração da Margarida, né, Dandara, que não vai ser algo caracterizado dessa gestão, mas que daqui a 4 anos, se a Margarida não for reeleita, mas que seja uma secretaria fixa, né,
Sim. É exatamente Júlia, assim. Desculpa. pode falar. Desculpa, Não, Júlia. pode falar. Não, eu acho que é exatamente isso, assim, porque é bom a gente ter alguém que está de acordo com a gente, que chama a gente para conversar, que bota a gente para lançar as coisas e etc. É ótimo, né? Mas é bom também que as pessoas que não queiram fazer isso sejam obrigadas a fazer isso, porque aquilo é uma lei do município e a lei tem que ser garantida, entendeu? Sim, sim. Júlia, em caso de homofobia dentro do ambiente de trabalho, como que a pessoa vai recorrer? O que que ela deve fazer? Ah, é muito complicado, porque justamente no começo não tem muitas coisas positivadas na lei. O que vem é de uma interpretação do que é garantido para as pessoas héteros e cisgêneras. E no ambiente de trabalho tem um outro fator, que é a pessoa, ela é hipossuficiente, o trabalhador é hipossuficiente. Se ele faz alguma coisa, muito provavelmente ele vai sofrer alguma represália. E que muitas vezes pode ser represália de perder o emprego, num país que está tendo um recorde de desemprego. Então, eu me vejo, de verdade, um pouco sem saída, justamente por essa hipossuficiência, porque a pessoa ela já é marginalizada. Se ela faz alguma coisa, ela vai se tornar desempregada e mais marginalizada ainda. Então, de fato, o direito não nos oferece muitas alternativas e é nesse sentido que já estava sendo discutido. Precisa de política pública para que as coisas comecem a andar. E hoje, as pessoas que precisam desse apoio, apesar de não existir lei, existe algum lugar, por exemplo, na universidade, que elas possam procurar para, pelo menos, procurar esclarecimento? Sim. Eu vejo a atuação do centro de referência como um bom lugar para ir. Na Faculdade de Direito tem a clínica, tem o LAVID, que pesquisa essas relações institucionais. Então, aqui em Juiz de Fora, penso que buscar as iniciativas da universidade seja a melhor opção que o trabalhador tem. É muito curioso perceber, a Júlia já falou isso, mas acho que é bom reforçar que assim, a própria criminalização da homofobia, ela se dá em cima de uma lei que nunca foi usada. O grande lance é esse, sabe assim, porque ela se dá em cima de uma lei construída para combater o racismo, que é a Lei K.O., né? A Lei K.O. ela foi utilizada uma vez no Brasil contra um argentino, porque ela caracteriza a questão da discriminação, da injúria racial, que normalmente, por que ela não é utilizada? Né? Porque a gente tem um racismo e uma LGBTfobia tão estruturada e estruturante da sociedade, que quando a pessoa vai fazer o registro na polícia, a polícia não registra como o crime que é. Então, o grande lance, ele começa nesse local aí, né? Que é da questão... Estou falando que foi ruim para a gente? Não estou falando que foi ruim. Mas ela deveria vir como um outro projeto de lei, porque a característica da discriminação pela LGBTQI-fobia é diferente, não é a mesma caracterização, é uma outra coisa. Mas ok, tá lá, né? E a gente até fica pensando em quem vai ser punido com essa lei, né? Porque a gente sabe que lei é feita para amassar gente preta, né? Gente preta pobre de periferia. Então a gente fica até pensando quem vai ser punido. Mas você veja, hoje mesmo aquele menino que denunciou lá no Leblon a questão da bicicleta, eles arquivaram o processo porque falaram que não teve racismo. Então, para ilustrar mesmo essa questão estrutural, estruturante de uma sociedade LGBTfóbica, racista, sexista, né? Mas assim, a gente está aí com os projetos, então o Centro de Referência ele tem uma equipe jurídica, né, que pode garantir orientação, inclusive no preenchimento do boletim de ocorrência. Então, o que a gente indica para a pessoa? Sofreu violência? Procura o Centro de Referência, ou o LAVID,
ou a clínica, que essas pessoas estão preparadas para poder, inclusive, acompanhar você na delegacia para poder registrar corretamente o boletim de ocorrência, que eu acho que é o mais importante nesse sentido. Obviamente que tem toda a caracterização que a Júlia traz, que é a questão aí da hipossuficiência, da relação de classes, né? Porque não é só uma relação de trabalho, é uma relação de classes entre oprimido e opressor. Então, aquela pessoa que contrata a mão de obra, o trabalho. É engraçado que quando eu fui fazer a minha entrevista do mestrado, uma das professoras perguntou: mas você está defendendo o mercado de trabalho para as pessoas? O mercado de trabalho oprime as pessoas. Eu falei: de fato. Mas na situação que a gente tem hoje em dia, né, numa sociedade que tem um modo de produção capitalista, é o que a gente quer dar essa opção mesmo. Mas aí é procurar o centro de referência, tem eu do centro de referência, tem o professor Marcos José Duarte, aliás, queria falar, né, dar um oi aí para toda a equipe do centro de referência, representado nos três professores coordenadores, que é o professor Marcos José Duarte, que é a professora Joana Machado e a professora Juliana Perucchi, que são aí os coordenadores do centro de referência, junto com toda a equipe. Tem o Júlio que está rindo aqui de mim, porque eu fiquei gaguejando por como que eu ia saudar o professor Marco, que a gente tem uma relação para além da questão da orientação e do centro de referência. Mas é isso, gente, procura a gente está disponível para atender vocês no que precisarem. Sim, Dandara, só para finalizar o nosso bate-papo, tem muita gente que está nos assistindo e tem dúvidas a respeito de nome social. Tem até um caso de uma pessoa que conseguiu emprego de uma loja aqui em Juiz de Fora, mas o dono da loja só chamava ela pelo nome de registro. Então, qual a dica que você dá? Você já passou por esse processo? Essa questão do nome social, ela é uma questão bem complicada, porque assim, o nome social ele é garantido na administração pública, né? Mas a gente não tem um instrumento que eu acho que seria muito importante, por exemplo, aí falando para as pessoas que estão nos assistindo, mas a gente vem construindo esses processos, né? Que é um projeto de lei que beneficia as empresas que contratam pessoas LGBTQIA+, um projeto de lei que beneficia, olha, é um absurdo a gente falar isso, né? Mas que beneficie pessoas que respeitam o nome social, porque a gente não deveria precisar disso para que as pessoas respeitassem. Porque assim, gente, a gente chama a Xuxa de Xuxa. A Xuxa não é Xuxa. Sim. Né? A Xuxa não é Xuxa e a gente chama ela de Xuxa. O Lula não é Lula, ou melhor, agora é, porque ele entrou na justiça e ele colocou o Lula no nome. Mas ele não era Lula e todo mundo chamava de Lula. Então, assim, nome social é muito mais do que simplesmente uma mudança de nome por causa do gênero, né? Ele tem a ver com a identidade da pessoa e com aquilo como a pessoa se reconhece. Então, assim, agora, nesse momento, o que a gente vem tentando fazer é garantir a gratuidade para que as pessoas façam a retificação de nome e gênero no cartório. Essa é uma garantia do CNJ, que não vem através nem de lei, então ela é frágil, a gente sabe disso, mas é uma coisa boa, né, para a gente, que é garantir essa gratuidade para que mais pessoas consigam retificar o nome civil, que é o que eu fiz, né? Eu retifiquei meu nome civil e aí fui lá no cartório, mudei meu nome e gênero. Mas aí eu acho que vale a pena a pessoa que tem esse problema, né, procurar a gente para ver se a gente, inclusive, consegue bater um papo com o empregador. Porque, ok, né, gente, é uma questão das pessoas fazerem isso por vontade própria, mas muitas vezes também é uma questão de educação, eu acho, né, que é uma questão da gente, olha, você não é obrigado a respeitar porque não existe uma lei, mas você poderia respeitar porque você é um cara legal, sabe assim? Ou porque você é uma pessoa que quer empregar as pessoas de uma maneira mais equitativa. Então, eu acho que é isso, assim, é sempre estar em contato com os órgãos de militância, que é as organizações da sociedade civil, que somos nós, né, para que a gente consiga garantir e promover a defesa da cidadania mesmo, que eu acho que respeito do nome social é defesa de cidadania, né, muito além do que uma defesa psicológica, uma defesa da violência, é uma defesa da cidadania da pessoa, da identidade, né. Sim, sim. Júlia, quem quiser procurar a clínica, como que faz? Pode procurar por meio do Instagram, que é esse aqui, que está participando da live, mandar mensagem, que aí a gente consegue entrar em contato. Mesmo nesse período de pandemia? Sim, sim. A gente está atuando remotamente, apesar de todas as dificuldades que esse período nos impõe, mas estamos seguindo.
Ótimo, meninos. Eu agradeço a participação de vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu queria só acrescentar que o Centro de Referência também está atendendo de maneira remota, mas nos casos, né, de violação de direitos, no caso que precisa de acompanhamento de advogado, de violência mesmo em casa e etc., a gente tem pessoas que conseguem atender as pessoas no local, né, para fazer esse acolhimento aí inicial. Então é só procurar a gente através do Instagram do Centro de Referência ou do Instagram da Dandara, @DandaraFelicia7, que é o meu, né, o meu Instagram, @DandaraFelicia7. Tem também o 329-8831-6888, que é o meu telefone com o WhatsApp. Aí a pessoa pode mandar mensagem para mim que a gente encaminha para o atendimento. Sim, sim. Júlia, muito obrigado também pela sua participação. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no YouTube, no site da Acessa também. E a gente está aberto a debater outros temas, abertos a convites e sugestões. Jorge, obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar com você e te ver aqui, mesmo que na telinha, e fazer essa live junto contigo. Fiquei muito honrada com o convite. Obrigada, gente, todo mundo aí que participou e ouviu a gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer em conhecer vocês dois. Prazer é nosso e uma boa noite para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.